No vídeo de hoje nós falaremos sobre a grande comissão e o que é a missão da igreja que Jesus nos deixou nas suas últimas palavras antes de ser assunto ao céu. Muito bem, pessoal, eu sou Jefferson Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde nós falamos um pouco sobre teologia, um pouco sobre Bíblia, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a grande comissão, baseada em Mateus capítulo 28, o verso 19, onde Jesus diz: "Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Quando Jesus fala para os discípulos irem, ele está falando para ir além das fronteiras de Jerusalém. Ele fala com base em Marcos, a qual nos mostra, e Lucas também fala um pouquinho no final do seu evangelho, que Jesus ele diz para ir e pregar o evangelho por todas as nações. Ele diz: "Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, como em Samaria e na Judéia e depois aos confins da terra." Tudo isso nós juntamos para falar sobre a grande comissão. Então, o ir de Jesus é romper as barreiras de judeu entre samaritano, de judeu e gentil, ou seja, as barreiras devem ser quebradas, assim como o véu da separação entre o homem e Deus no momento da crucificação foi rompido de alto a baixo. O muro da separação entre as nações também deve de ser rompido para que o evangelho chegue até esses locais. A ordem de Jesus é: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, onde tiver alguém, onde tiver o ser humano, é ali que o evangelho deve de ser proclamado. Proclamar aqui é pregar que Jesus, ele tem salvação, ele tem vida eterna, ele tem perdão para os nossos pecados, ele tem purificação para a nossa alma. Mas para pregar nós temos que ter a consciência de não pregar qualquer coisa. Jesus ele continua dizendo: pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é as boas notícias que João vai nos dizer no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia, esse é o evangelho que a igreja deve de proclamar. Essa é a verdade que nos torna testemunhas de Cristo, como os evangelhos e o Novo Testamento vêm nos apresentar. E para encerrar, Jesus ele vai dizer: pregai o evangelho a toda criatura, todo ser humano. A ordem de Deus é que preguemos para todos, sem exceção. Aqui o evangelho deve de romper as barreiras culturais, as barreiras étnicas, as barreiras até mesmo morais. Aqui Jesus nos mostra o limite do evangelismo e da missão da igreja, ou seja, toda a criatura. Mas não acaba por aí. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, a missão da igreja não está em somente ir e pregar, mas sim deve de terminar no discipulado, deve de terminar no batismo para confissão dos seus pecados de modo público, como nós acreditamos. Muito bem, este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, comente aqui embaixo o que você achou ou se tem algum ponto que a gente poderia abordar ainda mais. Não se esqueça de curtir esse vídeo para que o YouTube reconheça como um vídeo relevante, compartilhar também com seus amigos para ele entender o que é um pouquinho da grande comissão, e se Jesus permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Até breve.